Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estou aqui hoje gravando para vocês mais um vídeo falando sobre a palavra do Senhor. Bom, hoje Deus colocou no meu coração para eu falar de um tema que simplesmente está aqui no meu caderninho, mas que é um tema que simplesmente estava rondando na minha mente agora, que é o que? Basicamente é falar sobre a criação. Que tudo aquilo que foi criado não pode ser determinado a não ser pelo seu Criador. E o que isso significa, meus irmãos? Que tudo aquilo que foi criado só pode ser determinado pelo Criador dessa coisa. Ou seja, assim como Deus criou o mundo, só Ele pode determinar o que seria o mundo. Porque em Gênesis nós vemos aqui Deus fazendo a criação do mundo todo e Ele criou o mundo por etapas. E nos primeiros 4 dias, o que me impressiona, que eu já vi homem falando, é que nos primeiros 3 dias, que fala que e fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, ele simplesmente diz, aqui no caso Moisés, que é o escritor do livro, que tudo isso aconteceu no dia 4, ou seja, Deus estava trabalhando em 3 dias sem luz, para se dizer. Porque Ele já era a própria luz que estava iluminando todo esse universo. Ele estava iluminando a criação inteira. Ou seja, Deus, Ele é a luz da nossa criação e o Deus Criador que criou a gente. E o que eu quero chegar nisso tudo? E simplesmente Deus aqui falei, Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente. Aqui no versículo 21 de Gênesis, que eu vou estar lendo aqui, no capítulo 1, no versículo 21 de Gênesis, que diz assim: Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E simplesmente no final fala aqui, e viu Deus que era bom. Ou seja, Deus viu que a criação dele era muito boa, que era boa. E por que isso, meus irmãos? Porque simplesmente Deus, ele se importa com a sua criação, ele se importa com o que ele criou. Ele, no último dia, fala que Deus descansou. O que seria Deus descansar? É simplesmente que Deus, ele... Como é que Deus vai descansar sendo que ele não é carne e osso? Ele simplesmente descansou no sentido de o que essa palavra carrega, na verdade, o descanso aqui é como se fosse um lazer. É como se, por exemplo, eu fosse aproveitar alguma coisa e não descansar o meu corpo, para se dizer, ou dormir. É diferente do descanso que a gente entende. E por isso que nós, meus irmãos, nós temos que nos refletir nessa verdade aqui, de que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que Deus deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E o que isso tem a ver? Que basicamente, meus irmãos, olhando para o livro de Gênesis e o livro de João, nós podemos ver que simplesmente Deus já tinha planejado o plano da salvação desde o começo, porque Deus criou o homem e a mulher e simplesmente ele viu que a criação dele era muito boa, porque simplesmente a criação de Deus, né? Ou seja, algo que vem das mãos de Deus. Só que quando Deus criou o homem, ele dedicou-se para criar o homem. Ele simplesmente não foi lá e, bom, suja. Ele simplesmente foi lá, moldou o homem e deu o sopro de vida. Ou seja, Deus nos moldou e nos criou e nos deu um nome. Porque simplesmente Deus, ele não pega a gente e transforma a gente como se fossem os animais aqui que tem répteis, baleias, aves, peixes, essas coisas. Simplesmente Deus disse que o homem domine sobre todas essas coisas. Ou seja, Deus, ele quis dizer aqui que a gente, se o homem não tivesse tido a queda, nós hoje em dia estaríamos sob o controle de tudo. Os animais não seriam rebeldes, nós simplesmente teríamos o controle da terra, no sentido de a gente ser o último administrador da terra e Deus é quem manda em tudo, e a gente conversaria com Deus normalmente. Porém, devido à queda do homem, nós não podemos desfrutar disso, e o controle foi entregue do mundo, foi entregue ao mal.
E bom, o que eu quero dizer, onde que eu quero chegar em tudo isso? Que meus irmãos, que a nossa identidade está baseada em quem Deus nos formou. No caso, em quem nos formou, ou seja, quem nos criou. Não estou falando do seu pai de criação, mãe de criação, quem te criou, mas basicamente quem nos criou desde o começo, lá no jardim do Éden, quem nos criou lá desde o começo. Foi simplesmente Deus. E Deus, ele nos criou num propósito, refletir a imagem dele, porque fala aqui que e disse Deus no versículo 26: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Por que Deus disse nossa imagem, sendo que ele estava sozinho? Ele não estava sozinho. Deus estava falando com ele mesmo. Ué, como assim está falando com ele mesmo? Ele estava falando com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Ele estava falando, ó, vamos fazer igual a nossa imagem, o homem aqui. Ele estava falando lá, fazendo o próprio Deus falando com ele mesmo, falando com Jesus e falando com o Espírito Santo. Olha, a gente vai fazer conforme a nossa imagem. E aí simplesmente fez conforme a imagem de Deus. E nós pensamos, mas eu nem tenho tanta aparência. Cara, nós somos imagem e semelhança de Deus e nada pode tirar isso de nós. Não estou dizendo que você é literalmente igual a Deus, mas os traços do ser humano, a mão, o pé, a perna, o braço, o rosto, essas coisas são coisas que nos fazem que somos imagem e semelhança de Deus. E por isso que nós temos que valorizar isso. Não no sentido de romantizar o corpo, mas valorizar quem nos criou, quem nos deu esse corpo. Porque Deus nos deu essa dádiva, isso é uma dádiva, um presente para nós de ter um corpo saudável, de ter um corpo, como posso dizer, um corpo à sua imagem e semelhança. E por isso que nós temos que valorizar o nosso Criador. Por quê, meus irmãos? Porque Ele nos deu essa dádiva. E por isso, aqui nos versículos seguintes, Deus, depois que acabou tudo isso, ele descansou, ele aproveitou essa obra. O que seria ele aproveitar essa obra que ele descansou? Ele simplesmente ia lá, falava com o homem, entrava no jardim que ele tinha plantado, porque aqui nos primeiros versículos não cita esse jardim, mas basicamente Deus plantou um jardim e botou o homem lá. E depois criou a mulher, tirando uma costela de Adão e colocando na costela da mulher. Aí os dois eram uma só carne. Ou seja, Deus, ele já determinou os propósitos das coisas desde o início. Porque, por exemplo, o homem e a mulher nasceram para ficar juntos, ser uma só carne, não que um dependa do outro para ver, porque se um morrer, o outro ficar e o outro ficar triste, a pessoa não vai simplesmente depender daquela pessoa. E nós temos que simplesmente basear a nossa vida em Deus, porque quando nós baseamos nossas vidas em coisas negativas, em coisas passageiras, a gente acaba ficando muito turbulento. Eu acabei vivendo isso. Baseei minha vida em coisas passageiras, em coisas negativas, fiquei pensando em várias coisas negativas e infelizmente tudo dava errado. Porque quando você, por exemplo, quando você fica olhando para um buraco, você não querendo cair nesse buraco, é o mesmo que nada, é tipo você está dirigindo, olhando para o buraco, querendo desviar dele, mas se você quiser desviar de um buraco, você não olha para ele, você olha para o caminho que tem para literalmente desviar do buraco. Ou seja, nós temos, meus irmãos, que basear nossa vida na imagem e semelhança de Deus. E como é que eu faço isso? Como é que eu vou ser imagem e semelhança de Deus? Cristo é o reflexo do Pai. Ele veio nos dar o exemplo. E por isso que nós temos aqui nos evangelhos de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, que é um bom evangelho. Não estou dizendo que ele é o melhor de todos, mas é um bom evangelho também. E, meus irmãos, que nós nos espelhemos cada dia com essa maravilha aqui, que é o caráter do Pai. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, de aparência humana, mas também devemos refletir a imagem e semelhança do Criador em nossos caráteres, em nossos corações, para que nossa alma reflita a alma do Criador, nossas ações, nossas falas, nossos pensamentos. Não estou dizendo que você tem que ter um pensamento perfeito, porque
porque pensamentos intrusivos são dados inflamados do inimigo que ele fica jogando na sua mente, ou até da sua própria carne. Não estou dizendo para você ser perfeito, no sentido de eu tenho que ser 100%, mas sempre ser constante em Deus, porque quando nos tornamos constantes, quando buscamos a Deus frequentemente, nossa mente começa a ser enchida por coisas boas e começamos a desfrutar como posso dizer, desse reflexo de que nós estamos refletindo do Pai. Você automaticamente começa a refletir o caráter de Deus na sua vida e você começa a ver que tudo mudou porque simplesmente você entregou a sua vida a Deus. E bom, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e que Deus abençoe a vida de vocês.